Começa agora pelo canal Yahushua Reina para sempre. A série do Apocalipse agora está revelado o mistério. Na apresentação do palestrante Fernando Pereira Batista, capítulo 1. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, ative o seu sininho e o YouTube entende e manda as notificações. Mais uma pérola da graça. Olá, meus irmãos, paz e graça. De volta com a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. Paz e graça a todos os queridos irmãos, aos 34 irmãos inscritos, um abraço a todos. Vamos prosseguindo com essa pérola da graça. Lembrando a vocês que nós aqui estamos analisando as escrituras nessa série apocalíptica, mostrando o livro do Apocalipse para a destruição do território chamado Jerusalém, antes do ano chamado 70 na cronologia, no calendário de Július e de Gregoriano. Vamos lá então. Falei no vídeo passado que Deus preparou as 7 taças da ira de Deus. Essas palavras aqui simbólicas do Apocalipse, figuras de linguagem, não pode ser levada ao literal aqui de forma nenhuma. Eu quero deixar isso bem claro. A palavra taças significa cheias da vontade de Deus. Não é uma taça material como essas nossas humanas. Os irmãos estão entendendo? Taças, figuras de linguagem na visão de João, é que estava com a ira de Deus para ser derramada sobre os filhos da perdição, que estava lá no mundo velho, que estava no mundo da lei. Eles estavam lá, passado. Não, essa ira que Deus mostrou não derramou essas 7 taças, juntamente com as 7 trombetas, juntamente com 7 selos, sobre os filhos da salvação, os eleitos, derramou sobre os filhos da perdição. Então, falei a vocês que a Bíblia, ela está tratando de humanidade, ela está falando de Gênesis a Apocalipse, também nos livros banidos, apócrifos, que eles chamam de apócrifos e canônicos. Eles colocaram esse nome no Concílio de Nicéia, as mãos religiosas. Eles dizem que o Apocalipse é para o final da humanidade, que é para a destruição da terra física, essa terra continentes, falando assim, cosmo no grego, e não é. O Apocalipse foi uma visão para a destruição de um território que estava lá para ser consumada, estava para ser feita a vontade de Deus, para destruir aquela velha aliança e trazer uma nova aliança. Essa série aqui é uma série profunda, que nós estamos aqui pela fé. Peço aos irmãos que não são inscritos, se inscrevam nesse canal. Vamos chegar aí a 1.000 inscritos. Vamos ter bastante vídeos aqui falando de muitas coisas, não só da escatologia consumada, mas vamos falar de várias coisas espirituais, materiais, literal, profecias. Vamos ter aqui lives, perguntas e respostas, e nós vamos estar respondendo. Eu peço aos queridos irmãos que não deixem de dar o seu joinha, não deixa de dar o seu like, para que o YouTube entende que esse canal está crescendo para a glória daquele que reina e vive para todo sempre. Então vamos lá. Hoje é o capítulo 15. Hoje é o capítulo 16. Desculpe aqui, hoje é o capítulo 16 do Apocalipse. Pode ficar à vontade, meus irmãos. Pega a sua Bíblia. Fica à vontade. Vamos fazer igual o crente de Bereia, os bereanos. Vamos acompanhar a leitura. Vamos entender a Bíblia de uma forma inteligente, com os olhos iluminados, esclarecido, a mente descauterizada, descontaminada daquilo que nos colocou aqui, a cultura religiosa, a cultura evangélica, a cultura católica, romana, a cultura judaica, a cultura islâmica. Vamos pedir a Deus a sabedoria que vem do alto. Então,
Hoje nós iremos falar do capítulo 16. Falei no capítulo anterior, 15, que os 7 anjos prepararam as 7 taças para derramar com uma figura de linguagem sobre o território Aion, o território velho, o mundo velho, o mundo da lei, de ordenanças, de mandamentos, que estavam os hebreus e também estavam os gentios. Estavam os filhos da salvação e também estavam os filhos da perdição. A Bíblia, ela está narrando o livro do Apocalipse, mostrando na visão de João que Deus está concluindo a sua obra literária sobre os filhos da perdição. Ele concluiu, a visão está mostrando isso, que ele está concluindo a sua obra literária, a história das Escrituras sobre os filhos da perdição, sobre as carnes que não eram salvas. Também não tinha o Espírito, não só tinha somente corpo e alma e corpo. Ele está mostrando na visão as passagens do Antigo Pacto, está mostrando para nós que Deus ele está tratando com 2 descendências, uma da perdição e outra da salvação, e que Deus ele tem um controle absoluto da carne dos filhos da perdição no Antigo Pacto, e que ele também tem um controle da carne dos filhos da salvação. Isso muitas vezes as pessoas acham contraditório, as pessoas não conseguem, não têm esse entendimento. Quando nós vê Deus endurecendo o coração de Faraó, que não tinha espírito, era filho da perdição, e vê Deus falando com Moisés, o filho da salvação, que o espírito entrava e saía dele, o próprio Deus entrava e saía, porém ele não habitava, porque a segunda morte estava lá. Estava precisando da ressurreição dos mortos, da ressurreição da mente em vida e da ressurreição dos espíritos no último dia. Então, quando a gente vê ali, Deus fala para Moisés, liberta meu povo, e depois Deus chega e diz, eu endureci o coração de Faraó para não deixar meu povo ir. Então nós vê, meus irmãos, categoricamente falando, que Deus estava no controle de todas as coisas e que Ele continua da mesma forma. Ele não muda, Ele é imutável, Ele é único. Hoje eu entendo um ateu falando que não acredita em Deus, lendo os céticos. Eu já vi muito aqui no YouTube. Eu entendo hoje, eu entendo milhões de seguidores, milhões de visualizações. Eu entendo por quê? Porque Deus é que está no controle deles, da carne deles. É a vontade, eles estão fazendo a vontade de Deus. É Deus que não quer que eles creiam nele. A nossa carne, meus irmãos, não quer aceitar isso. A nossa carne não quer aceitar que eu chego aqui no canal no YouTube e falo assim, olha, não existe mais filho da perdição. A nossa carne não aceita. A nossa carne não aceita dizer que os filhos da perdição foi extinguido depois do ano 70 para cá, depois da segunda volta para cá. Nós não aceitamos. Mas Deus, Ele é soberano. Aqui ninguém pode questionar. Ele tem um controle da carne humana. Ele não lida com sentimentos humanos. Ele não lida com sentimentos carnais. Ele é o Pai dos nossos espíritos, sim, Ele é Pai, Ele criou nossos espíritos, mas Ele não é Pai da nossa carne, a carne volta à terra como era, isso é óbvio, mas Ele não trata com a nossa carne, porém, meus irmãos, Ele tem um controle dessa carne, por quê? Quem criou a carne? Quem fez a carne? Quem fez do pó? Quem fez do pó o homem sem espírito? Foi Deus. Quem fez os órgãos? Quem fez os animais? Foi Deus. Não foi um ser ao contrário.
Deus criou o mal e ele domina o mal, controla o mal. Ele não deixa o mal dominá-lo. Criou o bem e ele é o bem sobre tudo. Então, a série do Apocalipse, quando é inserido aqui dentro desse canal o universalismo, que não é uma heresia no meio da graça, também não é um achismo, nem uma tese do Fernando. A Bíblia está mostrando para nós, o apóstolo Paulo e várias outras passagens, está mostrando, tanto aqui nessa série que eu estou lendo, que Deus, do capítulo 1 do Apocalipse até o capítulo 22, Deus está mostrando na visão a João, na ilha de Patmos, que ele está extinguindo, eliminando para sempre os filhos da perdição, feitos somente da terra, que só tem alma, que é alma vivente. É isto que a visão está mostrando em figuras de linguagem, está mostrando em profecias e no literal está mostrando. Mas nós muitas vezes não aceitamos isso. A gente vê a ira de Deus, a ira sempre Deus está falando de ira, os profetas do Antigo Pacto. A gente vê ele falando da ira de Deus, que Deus se ira, mas ele é tardio. Mas aí o apóstolo Paulo diz aos romanos que ele suportou. Capítulo 9 de Romanos, capítulo 9, versículo 22. Fala que ele criou vasos para ira, para desonra e vasos para honra. Quem criou foi Satanás, um ser das trevas? Não. E diz que ele teve paciência com os filhos da ira, com os vasos preparados para isto. Foi preparado ou não foi, meus irmãos? Foi preparado para Deus concluir a sua obra literária, que é a história da Bíblia. Então todos hoje estão fazendo a vontade de Deus, sim. Não tem carne nenhuma que está desobedecendo a Deus. Não tem ser humano que está desobedecendo a Deus. Todos, fazendo bem ou fazendo mal, estão obedecendo à vontade daquele que é soberano. Ele dá entendimento da graça para um e para outro ele não dá. Vamos lá. Capítulo 16 do Apocalipse diz assim: as taças agora é derramada. Teologia da prosperidade, teologia do arrebatamento. O Apocalipse foi escrito para a destruição de Jerusalém, que já foi destruída. Vocês leem Apocalipse capítulo 1, versículo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, Apocalipse capítulo 1 e versículo 19, capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 9, versículo 28. Apocalipse 16 diz assim: e ouvi a vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide, e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. 7 taças, por que 7? Porque 7 é o número da totalidade, é o número da criação, é o número que eles chamam que é o número de Deus, que é a vontade de Deus. Versículo 2: e foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra Jerusalém. Não é mundo cosmo, não é mundo mundial,
não é América Central, América do Sul, não é terra aqui, meus irmãos, Jerusalém, território que estava habitado. E derramou sobre a terra e fez-se uma chaga maligna nos homens. Palavra homens, N-S, mulher e homem. Você está vendo como Deus está tratando com os filhos da perdição? Deus aqui não está derramando a ira dele sobre os eleitos, meus irmãos. Deus está derramando a ira dele sobre os descendentes do dragão. Deus está derramando a sua ira sobre os descendentes da antiga serpente. E quem era, Fernando, a antiga serpente? Era o ser das trevas, aqui de Hollywood, da Disney, da Colombo, da Marvel, da NASA. Não, os descendentes da antiga serpente era Adão, filhos de Caim, feitos do pó da terra e alma vivente, somente cérebro e alma e corpo. Versículo 3. E olha, fica no versículo 2 um pouquinho, olha só. E fez uma chaga maligna nos homens. Você está entendendo, meu amado? Que Deus não tem ira, que Deus jamais, com figura de linguagem, vai fazer uma chaga maligna. Maligna significa os filhos do maligno. Palavra maligno na Bíblia, filhos de Caim, maligno aqui em todas as escrituras. Pedro, João, quando narra, quando fala maligno, é filhos de Caim. Quando fala mal, filhos do mal, filhos de Caim, mulheres e homens, fala homens que tinham, olha só isso aqui, meus irmãos, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Os filhos da salvação não se corrompeu com Roma. Os filhos da salvação não se corrompeu com a besta do Apocalipse capítulo 13, que subiu do mar com 7 cabeças, com 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, 10 coroas, semelhante ao urso, semelhante ao leão, aliás, semelhante ao leão, semelhante ao urso, na figura de linguagem, semelhante ao leopardo, semelhante, em outras palavras, João Ferreira de Almeida, semelhante ao império babilônico, semelhante ao império dos medos e dos persas, semelhante ao império da Grécia, semelhante a Nabucodonosor, a Ciro Grande e Alexandre o Grande. Então, aqui a Bíblia está mostrando para nós que é 2 descendências, viu, meus irmãos evangélicos, teologia futurista. Deus está mostrando ira sobre os filhos que não era da salvação. Deus está mostrando que eles iam ser extinguidos para sempre. E eles foram extinguidos, meus irmãos. Não adianta. Podem refutar o Fernando Pereira Batista. Mas estes homens malignos, descendentes de Caim, descendentes de Adão, o dragão vermelho que passou aos gentios, passou lá aos gentios no Antigo Pacto, passou aos hebreus também no Antigo Pacto, eles maus, sem espírito, perversos, estes que perseguiam os eleitos, desde o Antigo Pacto, perseguiu Moisés. Você não viu, irmão? Faraó, perseguindo Moisés, Faraó, Deus controlando a carne de Faraó para matar Moisés. Nós não vê a história do Antigo Pacto, Saul com inveja de Davi, hebreu, perseguindo Davi para matá-lo, jogando
o seu arco, a sua lança, falando assim, para matá-lo, para vê-lo morto, perseguindo ele, e ele se escondendo nas cavernas de Adulão. Quantas histórias, meus irmãos, em graça está mostrando a Bíblia que Deus está tratando aqui com a extinguição, a eliminação desses perversos, malignos filhos da perdição. Quantos profetas falsos, quantos homens perversos iam para a guerra, filhos da perdição. Olha, o lado gentil do antigo pacto, Senaqueribe, disse, olha Deus no controle da carne desses perversos filhos da perdição. Ele disse, os outros deuses não livraram as nações da minha mão. Imagine esse Deus aqui de Israel. Você está entendendo, meu amado, a mensagem da graça? E Deus manda o anjo e 185 mil mortos pelo anjo Miguel, a justiça de Deus. Você não vê a história do antigo pacto, estes filhos da perdição perseguindo os descendentes da mulher? Foi para isso que o Salvador veio, foi para isso que Judas foi um apóstolo, foi colocado para isso, filho da perdição, foi colocado para beijá-lo, para trair. Foi para isso, meus irmãos. Os filhos da perdição, eles foram extinguidos, porque Deus estava no controle da carne deles. Eles foram fabricados, eles foram feitos para um propósito, eles foram feitos para isto. Adão foi feito para pecar, Adão foi feito para fazer a vontade de Deus, Adão foi feito para desobedecer. E várias outras passagens de perseguições à igreja dentro de Jerusalém. Por que Jerusalém teve que ser destruída, Fernando? Por causa dos filhos da perdição que estavam lá. Por que a lei teve que ser destruída, Fernando? Porque a lei fortalecia o pecado. Por que foi destruído o filho da perdição? Porque Deus completou a sua obra literária. Mas os filhos da perdição não receberam, não recebem futuro, eles não receberam a marca da besta, eles não receberam o seu sinal. Mas aqui diz que os filhos da perdição, eles andam de mal para pior. Eles são feitos para isso. Eles receberam a marca da besta, se envolveram com o Império Romano, receberam o sinal da besta, que era a moeda romana, e adoraram a imagem, adoraram os imperadores, que era 666. Eles adoraram, porque os filhos da salvação jamais adorarão a homens, eles adorarão somente a Deus, porque Deus entra e sai deles, entrava e saía deles. Você está entendendo, meu amado? Acabe, Jezabel, quanto exemplo do antigo pacto dentro das tribos de Israel. O reino do norte, o reino do sul, as histórias. Olha o que acontece com Acasias. Ele consulta um deus ídolo, Ecrom. Olha o que acontece com os falsos profetas de Baal. São mortos. Olha os fios da perdição na história literária aqui das Escrituras.
Se eu ficar aqui, meus amados, mostrando isso para vocês, eu vou passar aqui mais de 2 horas, mas eu vou fazer uma série, os espíritos revestidos de carne e sangue. Vamos lá, esta é a série do Apocalipse, não perca. Versículo 3. Os filhos da perdição recebem, a besta recebe, se corrompe com a besta, adora a imagem e recebe o sinal. Versículo 3. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Olha, de novo, está falando de seres com alma, somente alma vivente. Está falando agora dos gentios, que somente só tinha alma vivente, não tinha espírito. Agora era hebreus, agora está falando de gentios. Do lado da Grécia, do lado de Roma, aqueles povos que passaram ali no Oriente Médio. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Versículo 5. E eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras, e és santo, e és porque julgastes estas coisas. Olha o julgamento. É sobre quem o julgamento? Os filhos da perdição. Versículo 6. Visto como derramar o sangue dos santos, dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Deus está fazendo justiça aos descendentes da mulher. De novo, Fernando, de novo, meus irmãos, vem aqui comigo, eu chamo a sua atenção. Deus está tratando na visão na ilha de Patmos, e o antigo pacto está mostrando que tinha os filhos da perdição, que depois do ano chamado 70, eles não existem mais. O que existe hoje é filhos da perdição na mente, na alma, na vida. Estes que nós vemos praticando maldade, perversidade. Mas no espírito eles são eleitos. Não tem como, meus irmãos, dizer que uma pessoa que assassina, não tem como dizer que um Hitler, se essa história é real, que tem que ser duvidada, um Hitler da vida, dizer um Osama Bin Laden, dizer que o espírito dele está queimando eternamente no inferno espiritual criado pela religião que não existe. Ele foi o filho da perdição. Esses homens foram filhos da perdição segundo a carne. Não reinaram em vida, não tiveram conhecimento da graça de Deus, não reinaram, não desfrutaram do Espírito Santo, paz, amor, mas o Espírito que foi revestido dentro da carne desses perversos homens, essa carne que foi revestida em cima desse Espírito, esse Espírito, meu irmão, está aperfeiçoado. E não vem dizer que isto aqui é achismo. Não, isso não é achismo, é Bíblia. Como que eu posso, em graça, me colocar no lugar de um eleito e chamar o outro lá, você é filho da perdição? Não, você pode dizer, você é filho da perdição segundo a mente, a sua carne não foi salva, a sua mente, a salvação da mente. Mas quem sou eu para dizer, eu sou eleito? O meu espírito, foi só o meu espírito que veio de lá e vai voltar. Que é isso, irmão? Para com isso. Tem muitos irmãos da graça aqui no YouTube assim. Nós não somos o dono da verdade. Nós não somos soberanos que criou os espíritos. Quem criou os espíritos foi Deus, não foi nós. Ele criou e aperfeiçoou e pronto. Quem sou eu para questionar? Essa série vai dar o que falar. Versículo 4. E ao terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu o anjo, versículo 5, e ouviu o anjo das águas dizia:
Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras, santo, porque julgaste as coisas. Versículo 6. Visto como derramaste o sangue dos santos, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas também, tu lhe deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. Olha o que João está vendo na visão. Eles derramaram o sangue dos descendentes da mulher, dos filhos da salvação. Quantas vezes? Até o próprio Salvador disse isso. Olha só, meu irmão, isso não é para o futuro incerto, meus irmãos. Olha isso aqui. Lucas, capítulo de número 13. Abre aí, mano. Olha o que o Salvador disse isso aqui. Lucas, capítulo 13. Vamos lá rapidinho aqui. Esta aqui é a série do Apocalipse. Agora está revelado o mistério. Aqui estão os filhos da perdição. Agora, em graça, na nova aliança, eles não estão mais. Não estão, irmãos. Pode me refutar. Eles não estão mais. Vamos lá. Lucas, vamos ver se é isso aqui mesmo. A entrada triunfal ali, vamos ver se é isso mesmo. Lucas, capítulo de número 13. Vamos ver se é isso mesmo. Lucas 13.